Bueno, bien, gracias, Sí, sí. profesor Donovan, por sus palabras cálidas. Está acompañado por la profesora Alejandra Rodríguez. Hoy nos acompañan también parte del equipo docente, la profesora María Taboada. Nos acompaña también la profesora Dora Cardona y parte del equipo de los postdoctorando de este grupo. Este módulo del día de hoy es el tercer módulo de nuestro postdoctorado. Y la razón por la cual nos reunimos el día de hoy para hablar de un tema tan interesante que nos va a compartir el profesor Tulio Franco es que, bueno, que nosotros reconocemos desde este postdoctorado que la construcción de políticas públicas saludables no solo requiere de la participación activa de nuestros pueblos y sus gobiernos, sino también de la promoción de una democracia que tenga características participativas, protagónicas y que permita la toma de decisiones y el respeto de la soberanía sanitaria de las naciones. En este sentido, nosotros creemos que con este enfoque se permitirá que en la perspectiva que plantea este curso se ajusten a las realidades vividas por cada uno de los participantes del postdoctorado en sus territorios y ello permita formular propuestas de cambio y transformación desde sus espacios institucionales o comunitarios. El día de hoy tenemos la participación de un invitado de muy alta trayectoria en el tema de la salud colectiva. Es un compañero, hermano brasileño con una gran experiencia y que nos va a compartir una ponencia titulada Micro y Macro Políticas, perdón, Micro y Macro Políticas para, ya va que tengo aquí, no se puede minimizar, les decía, una presentación titulada Micro y Macro Políticas para el Cuidado a la Salud. El profesor Tulio Franco es de profesión psicólogo. Es profesor titular del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal Fluminense. Es máster y doctor en salud colectiva por la UNICAM y es postdoctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Bolonia, Italia. A su vez, es director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal Fluminense. Entonces, profe, con esta corta presentación, me permito entregarle el derecho de palabra para que nos comparta esa interesante conferencia que nos va a dar el día de hoy. Muchas gracias, buenos días. Abro aqui portunhol, como nós outros chamamos por aqui. Espero que possa entender as questões que vou falar sobre a micropolítica, também a macropolítica, a comparação entre conceito e outro, como nós outros podemos aplicá-los em los serviços de saúde. Creio que vai falar pouco tempo e depois nós outros podemos partir para uma charla, uma discussão entre todos. Vou tentar compartilhar eh, compartilhar uma apresentação. Está bem? Sí, Consegue sí, ver profesor Franco. Sí se ve, profesor Tulio. Entonces,
Se tem alguma questão, habla comigo porque não estou vendo-los. Sí, Só profesor, sí se veo, ve la presentación y se ve la portada. estão, estão mirando a apresentação, sim? Sí, sí la estamos viendo. Sim, então nós começamos agora. Vou falar sobre a micropolítica e também a macropolítica, pero aplicado nos serviços de saúde, nós discutimos sobre tudo o processo de trabalho e produção do cuidado, e depois vou justificar por que nós miramos este tema em específico quando tratamos de las micropolíticas. Primeira questão, o que é a micropolítica? É um tema muito central que nós propomos discutir. Eu também creio que não é muito convencional discutir a micropolítica. Então, nós vamos deter algum tempo aqui. A micropolítica mira é a ação de cada pessoa em função de seu lugar social. Ou seja, a micropolítica vai falar, mirar o ambiente cotidiano em primeiro momento. A micropolítica é o que nós hacemos quando nós estamos no ambiente, por exemplo, de trabalho. Os trabalhadores de saúde, quando estão manejando seu trabalho em uma unidade de saúde, um equipo de saúde, o hacen em relações com outros trabalhadores, em relações com os usuários de los serviços de saúde, em relação em todo o contexto social em que estão trabalhando. E essas relações entre todos para fazer algo que é comum a todas as pessoas, por exemplo, o cuidado em saúde, são ações que são interessadas, ou seja, o trabalhador hace su trabalho a partir de conceitos que tiene sobre lo que é lo outro, lo que é o corpo, lo que é a saúde, lo que é a doença, lo que é o cuidado. Estes temas, estes conceitos formam pensamento no trabalhador que organiza seu trabalho. E seu trabalho em cotidiano é o que nós estamos chamando de micropolítica, porque é trabalho que se organiza a partir de pensamento que aquele trabalhador tem e que pensa que seu pensamento é o mais correto para fazer aquele trabalho. Portanto, é uma micropolítica, porque é sempre uma ação interessada ou organizada por certos projetos, pensamentos, conceitos específicos do trabalhador. Portanto, estamos sempre falando do ambiente de cotidiano, que nós chamamos aqui o chão de fábrica. Não sei se me entende bem. A partir de aí, nós percebemos que no ambiente cotidiano do trabalho em saúde, o lugar da micropolítica, é também um lugar onde há possibilidade de cambio, porque aí é um lugar que o próprio trabalhador lo controla. Quando o trabalhador está em relação com outro da equipe, ou o trabalhador está em relação com os usuários, e neste ambiente de cotidiano, o trabalhador controla seu processo de trabalho, toma decisões, se a ser de um jeito ou de outro jeito, se vai a ser um acolhimento
se vai estabelecer vínculo com os usuários. São decisões que tomam em la relação com o outro trabalhador e também com o outro usuário. E, portanto, se apresenta neste lugar uma possibilidade de cambio, porque se pode cambiar as práticas de saúde conforme o trabalhador pensa lo que é lo melhor, mais correto, de um ponto de vista de ele mesmo, para ser o cuidado. Portanto, nós estamos falando neste lugar de cotidiano, donde há as relações entre os trabalhadores, a micropolítica, donde os trabalhadores controlam os processos, e, sobretudo, o processo de trabalho. Portanto, mira, vou falar sobre alguns exemplos. Por exemplo, nós temos, por exemplo, um equipo de saúde onde há um médico, enfermeria, odontólogo, psicólogo e outros mais. Uma equipe de saúde que trabalham na mesma unidade de saúde, no mesmo território. Este equipo, os trabalhadores pensam a partir de certos conceitos do lo que é o cuidado, lo que é a saúde, e trabalham a partir de estes conceitos. Portanto, mire que a prática do trabalhador está sempre vinculado àquilo que ele pensa, lo que é lo mais correto para trabalhar o cuidado. Portanto, nós podemos pensar que, se vamos pensar, por exemplo, lo que é o modelo assistencial de saúde, o modelo que organiza a assistência à saúde, e se miramos uma unidade de saúde a partir da micropolítica, de los trabalhos cotidianos, nós podemos falar que cada de los trabalhadores tem um modelo assistencial de saúde, porque sua prática de trabalho está conectada àquilo que ele pensa, àquilo que ele organiza, pensa sobre o que é a saúde, o que é o outro, o que é o usuário, o cuidado, e faz sua prática conforme o que pensa. Portanto, de um ponto de vista da micropolítica, os modelos assistenciais, por exemplo, em uma unidade de saúde, são tantos quantos são os trabalhadores daquela unidade, porque cada trabalhador pensa algo em relação à sua prática de cuidado e hace como pensa aquilo que imagina que é o melhor para os trabalhadores, para os usuários. Portanto, a micropolítica vai mirar os processos cotidianos que organizam o trabalho em saúde como processos que são desenvolvidos por cada mientras estejam em equipo. E há en las relações entre os trabalhadores um encontro entre várias formas de pensar, de agir, este movimento cotidiano, dinâmico, é que vai produzir o cuidado de um jeito ou de outro jeito, de uma forma ou de outra forma. Portanto, a micropolítica vai imaginar que o ambiente de organização dos serviços de saúde é sempre um ambiente complexo, dinâmico e muito rico, muito interessante, muito, com muitas possibilidades de
criar, de inventar possibilidades de cuidado en la salud, porque es siempre un ambiente, los trabajadores se relacionan entre sí, tienen ideas, trabajan e são sempre invitados a uma atividade muito criativa. Creio que nós vamos falar deste tema um pouco mais à frente. E a macropolítica, o que é? A macropolítica, nós entendemos que são as leis, as regras, normas que regulam a vida dos grupos em las organizações e na sociedade. Ou seja, a macropolítica são aquilo que regulam cada um dos trabalhadores e equipos e diz, habla sobre as formas de trabalhar. É um pensamento normativo, só a macropolítica. Portanto, nos lembra o conceito de instituição. É um lugar duro, porque é um lugar normativo que regula as práticas, regula os conceitos. Então, mira, nós podemos pensar, por exemplo, que os protocolos normativos regulam como se hace, como se deve fazer as práticas em saúde. São um exemplo de macropolítica. As leis que regulam os sistemas de saúde são um exemplo de macropolítica. Os códigos de ética profissionais, por exemplo, são macropolíticas de regulação das profissões. Mira algo muito importante de conceber, compreender. Micropolítica não significa que é um lugar pequeno. E macropolítica é um lugar grande. Não há esta relação. Mira que nós precisamos pensar sempre que micropolíticas são atividades do cotidiano, que são dinâmicas, diversas, múltiplas. E macropolítica, regras e normas que regulam essas práticas cotidianas. É o normativo. Portanto, podemos pensar que, por exemplo, em um equipo do Ministério de Saúde, há em equipo do Ministério de Saúde, por exemplo, uma micropolítica, ou seja, as relações entre as pessoas, os técnicos de equipo do Ministério de Saúde, é uma relação cotidiana que se expressa em micropolíticas, ou seja, cada um faz seu trabalho conforme aquilo que pensa, que é correto. E, ao mesmo tempo, um equipo e uma unidade de saúde e um território, há uma micropolítica ali que se manifesta em las relações entre os trabalhadores, mas também há também uma macropolítica em equipo da unidade de saúde, porque há regras e normas que regulam as práticas de los trabalhadores, que é, portanto, a manifestação da micropolítica no cotidiano, organizando as práticas de cada um. Portanto, este conceito é importante conceber. Há uma micropolítica em grandes ambientes normativos e há uma macropolítica também em atravessando as práticas cotidianas, ou seja, há uma macropolítica em la micropolítica. Portanto, não é uma contra a outra. A micropolítica e a macropolítica convivem em lo mesmo ambiente. Sim? Convivem no mesmo ambiente.
tanto a macropolítica quanto a micropolítica estão presentes juntas no mesmo ambiente. Isto posto, nós podemos agora pensar um pouco sobre o cotidiano, para imaginar como nós podemos aplicar o conceito de micropolítica para mirar os serviços de saúde. Isto que me parece importante. Ou seja, os conceitos são para nós herramientas que nós vamos mirar os serviços, analisá-lo para intervenir. Então, o primeiro problema, manejo de pessoas em sistemas produtivos em general versus em saúde. E aqui nós vamos fazer uma diferença no que é um processo produtivo, por exemplo, a indústria, e um processo de produção do cuidado em la saúde. Em geral, se toma as teorias da administração para pensar os processos de gestão e gerenciamento da saúde. Pero há muitos problemas aí, porque o processo produtivo em saúde é muito diferente dos processos produtivos em outros lugares, por exemplo, a indústria. Por quê? Primeiro, porque o trabalho em saúde é um trabalho, o processo produtivo em saúde se hace com trabalho humano, sobretudo, e que é insubstituível. Ou seja, o processo de trabalho em saúde, os processos produtivos são dependentes de trabalho humano. Ao contrário do que acontece em outros ambientes produtivos, por exemplo, a indústria. Em indústria, se há uma incorporação de nova tecnologia, há também dispensa de lugares de trabalho, de trabalhadores. Em la saúde, não. Na saúde, se há uma incorporação de nova tecnologia, não há substituição de trabalhadores. Se incorpora também outros trabalhadores. É um trabalho de saúde, sempre relacional entre pessoas. Ou seja, é um trabalho que se faz em relação de um trabalhador com o outro, sempre. É um trabalhador com os usuários. É sempre em relações um com o outro. Nós podemos que é como se há uma interdependência entre os trabalhadores de saúde, porque estão sempre em contato, hablando uns com os outros, é uma rede entre si. Mientras não seja pactuado, não seja algo formalizado, pero habla entre si todos os momentos, porque há uma interdependência entre os trabalhadores, um equipo, uma unidade de saúde. Que vai provar para nós que o trabalho é sempre relacional entre os trabalhadores e de los trabalhadores com os usuários. E como o trabalho em saúde é sempre um trabalho relacional entre pessoas, há sempre uma dimensão subjetiva que atravessa a relação de trabalho. Esse é um aspecto muito importante, porque a micropolítica vai nos oferecer instrumentos para mirar e avaliar os aspectos subjetivos que atravessam os processos de trabalho. E os aspectos subjetivos estão, por exemplo, muito vinculados
a los conceitos que os trabalhadores têm, por exemplo, del outro, que vai ser o cuidado, por exemplo. Os valores morais, culturais, se apresentam sempre quando está em relação com o outro. Portanto, é uma subjetividade que determina a relação com o outro no processo de trabalho. Isto, a subjetividade, é um aspecto muito presente nas micropolíticas, nas relações de cotidiano, e não está presente na macropolítica. É uma especificidade de um trabalho que é sempre relacional. Por exemplo, qual o valor que um trabalhador dá a uma vida? As vidas são todas equivalentes. A vida de uma pessoa que está em uma pessoa periférica, uma pessoa que habita las periferias, sua vida tem o mesmo valor que outra vida. Este valor da vida é um aspecto subjetivo e que vai definir que tipo de relação o trabalhador tem com aquela pessoa. Uma pessoa, jovem que faz uso de substâncias, drogas, como é o valor que um trabalhador dá a esta vida? E como vai ser o cuidado a esta pessoa? Todos são aspectos da subjetividade e que não está em protocolos, não está, os valores não estão definidos, pero estão presentes na medida que são questões que um trabalhador leva com ele mesmo quando está no ambiente de trabalho. Portanto, nós vamos perceber que as relações de cotidiano, que é o ambiente, o lugar em que se hace a produção do cuidado, há todos estes atravessamentos. Todas essas questões estão aí presentes. E só uma mirada com a micropolítica pode perceber esta realidade. Portanto, nós vamos perceber que a micropolítica vai nos dar instrumento para perceber a realidade como é, e não algo que é simplesmente construído com uma normativa, um protocolo, que é sempre uma intenção de cuidado, pero o cuidado real, ele é hecho en lo cotidiano a partir de los processos de trabalho que os trabalhadores fazem todos os dias. E aí nós podemos perceber que uma mirada na micropolítica de los processos de trabalho, portanto, uma mirada sobre o cotidiano de las práticas de cuidado, para avaliar a gestão do trabalho, podemos considerar, perceber muito claramente. Primeiro, o trabalhador tem razonável autogobierno sobre seu processo de trabalho. Isso é muito, muito interessante. Como hablado agora, trabalhador que está em relação com o usuário em uma situação de cuidado, o trabalhador define a qualidade da relação que vai ser com aquele usuário. Se vai ser uma escuta, uma aula, uma charla, estabelecer vínculo, acompanhar, se responsabilizar por resolver seu problema.
Esta é uma prática de um tipo, pero o seu trabalhador não vai fazer uma prática assim e vai simplesmente fazer uma relação instrumental, administrativa e rápida. A decisão sobre uma prática ou outra é do trabalhador em la relação com o usuário, naquele momento específico. Portanto, nós vamos perceber que uma mirada sobre a micropolítica do processo de trabalho, sobre as práticas cotidianas em las relações, vai nos informar muito claramente que o trabalhador de saúde tem autogoverno sobre seu processo de trabalho. Ou seja, ele controla seu próprio processo de trabalho. Se tomamos o cotidiano para mirar e avaliar o seu processo de trabalho. Portanto, se o trabalhador tem autogoverno sobre seu processo de trabalho, a gestão de los processos de trabalho em saúde vão requerer sempre que os processos de cambio de projeto, de cambio de rotinas, de cambio do próprio processo de trabalho, têm que ser pactuados, negociados, discutidos com os trabalhadores. Requer um convencimento dos trabalhadores. Sempre. Processos verticais, autoritários, que intentam organizar as práticas cotidianas, em geral, não têm a adesão dos trabalhadores. E não têm, portanto, uma correspondência, um efeito prático. Sempre requer sempre pactuação, negociação, discussão, processos que nós outros chamamos a quente. E outro aspecto, a gestão dos processos de trabalho requer tecnologias mais complexas que as habituais, por exemplo, a compreensão da subjetividade involucradas no trabalho em saúde. Quando nós outros estamos falando aqui de tecnologias, não estamos falando de maquinária, estamos falando de modos de fazer. Portanto, uma tecnologia de gestão de trabalho com uma mirada da micropolítica requer que nós outros compreendemos as práticas de los trabalhadores, suas relações e a subjetividade involucrada nesse trabalho cotidiano. E lo que é a subjetividade? A subjetividade é o modo como uma pessoa compreende especificamente o mundo em que está inserido. Neste caso, a subjetividade é o modo como o trabalhador em saúde compreende, define, significa o usuário, a vida do usuário, o que é o cuidado. Significa também outros trabalhadores que trabalham com ele. Por exemplo, você tem uma equipe de saúde. A relação entre os trabalhadores é uma relação hierárquica ou é uma relação simétrica e horizontal, onde todos têm o mesmo valor e há entre eles uma divisão técnica de trabalho, ou não? Ou a relação entre os trabalhadores de equipe é hierárquica, onde uns têm mais valor que outros. Isto está na subjetividade, ou seja, é como cada um significa o outro trabalhador de sua própria equipe. E da mesma modo como nós percebemos os usuários, como hablado agora. O usuário que faz uso de substâncias, drogas,
sua vida tem o mesmo valor que outra vida? Porque se penso que sim, vai ser um cuidado, como deve ser com todos os usuários. Se pensa que não, vai ser um cuidado diferenciado para uma pessoa de segunda categoria ou algo assim. Portanto, se nós vamos avaliar os serviços de saúde a partir de uma mirada micropolítica, devemos estar sensíveis para todos estes aspectos, que são aspectos que a micropolítica vai nos informar como importantes porque definem o modo como se faz o cuidado, o modo como as políticas se concretam em los ambientes cotidianos de las unidades e equipos de saúde. Creio que já abri um pouco sobre este tema. Nós vamos falar de novos projetos, o que requer generar, me preside os próprios profissionais, evaluar que o processo de transferência de conhecimento são insuficientes para que os profissionais incorporem novas práticas em seu trabalho cotidiano, diário, compreender a subjetividade e organizar os dispositivos para intervenir em ela é importante para que os profissionais cambiem sua forma de atuar, a necessidade de projetos inovadores como fatores de motivação. Ou seja, o que estamos falando aqui é que se nós pretendemos cambiar os serviços de saúde, qualificar os serviços de saúde ou implantar novos projetos em los serviços de saúde, nós teremos que cambiar também os processos de trabalho. E para cambiar o processo de trabalho é necessário duas coisas. Primeiro, que compreendem o novo projeto. Portanto, se acha aí, se pensa aí, é fazer uma transferência de conhecimento. Segundo, é necessário cambiar também a subjetividade de los trabalhadores, ou seja, seus valores, sua prática cotidiana, o modo como significa os serviços de saúde, o cuidado. Transferência, a transferência de conhecimento é fácil, nós hacemos sempre, pero cambiar a subjetividade para incorporar novos elementos, novos valores e cambiar, qualificar a prática, qualificar o cuidado de saúde é mais difícil. Como nós podemos intervenir em las subjetividades das pessoas para cambiar seus valores, o modo como significa o cuidado de saúde para cambiar suas práticas? Isto é um desafio. Nós sempre usamos, já adelantando sobre esta questão, nós sempre usamos processos de, como nós lhe chamamos aqui em Brasil, educação permanente, que é uma modalidade de educação em serviço, porque toma as práticas cotidianas, por exemplo, estudos de casos, estudos de situações complexas que os trabalhadores vivem no cotidiano, casos concretos, para analisar e com eles aprender. E com eles aprender sobre tudo e perceber aquilo que não está bem e, sobretudo, cambiar as práticas, perceber os problemas das práticas cotidianas e cambiar estas práticas. Há técnicas e ferramentas para trabalhar processos com equipos de saúde em que se usa os princípios da educação permanente para operar, podemos falar assim, sobre a subjetividade. Porque não se cambia práticas de los trabalhadores
solamente com transferência de conhecimento. Se cambia, se consegue operar também processos, porque nós outros chamamos processo de subjetivação. Ou seja, processo de subjetivação é um processo de cambio da subjetividade. Creio que se hace uma pesquisa na internet sobre educação permanente, creio que vai encontrar subsídios para profundizar este tema, que me parece muito importante, quando nós outros estamos falando de cambio dos serviços de saúde, qualificar os serviços de saúde, e falando de dispositivos pedagógicos que podem subsidiar um trabalho nesta direção. Aqui nós outros estamos falando um pouco sobre a gestão de pessoas, sim, a gestão de trabalho, em um ambiente em que nós outros estamos com a mirada da micropolítica, portanto, um ambiente cotidiano de trabalho e saúde. Então, estamos pensando aqui, há instrumentos para analisar o processo de trabalho e a gestão de pessoas em entorno produtivo. Então, primeiro, a análise do processo de trabalho com foco em sua micropolítica é fundamental para compreender o modo de produção do cuidado. Já falei desse tema porque a micropolítica nos dá uma mirada que é capaz de compreender as relações entre pessoas, relações entre trabalhadores entre si e com os usuários, as tensões que têm no cotidiano, os processos, as práticas e as subjetividades que atravessam as relações e estas práticas. Os instrumentos de análise devem provocar nos equipes um processo através do qual eles mesmos interroguem a seu próprio processo de trabalho. E disparar um processo de autoanálise é fundamental para romper com as práticas profissionais arcaicas, incorporar novas formas de trabalhar essa saúde. Por exemplo, projetos inovadores. O que falei agora, neste momento? A educação permanente oferece um instrumental pedagógico que é capaz de provocar um processo de subjetivação, ou seja, o cambio da subjetividade. Agora, como se hace? Se hace a partir de certas discussões, como falei, sobre o cotidiano, que possibilita que os trabalhadores façam uma análise de seu próprio processo de trabalho e identifiquem no próprio processo de trabalho aquilo que não está indo bem, aquilo que não é bueno para ele e não é bueno também para os usuários. Porque é a partir de uma autoanálise, ou seja, é a partir do momento que o trabalhador identifica que sua prática não é a melhor prática, é que ele vai cambiar. O trabalhador não cambia sua prática simplesmente porque eu ligo a ele e abro que tem que cambiar a prática. Cambia se ele mesmo, com certos recursos que nós outros podemos oferecer em uma prática pedagógica de educação permanente, chega a uma conclusão a partir de uma autoanálise, ou seja, uma análise do seu próprio processo de trabalho, que não é o melhor processo de trabalho a ser com os usuários. Portanto, lá, o câmbio se dá a partir de ele mesmo. Desde que nós outros que estamos fazendo a gestão das políticas, a gestão de trabalho em saúde, temos instrumento para possibilitar esta autoanálise. Creio que aqui já falei que é o processo de trabalho em la perspectiva micropolítica,
É sempre um trabalho em rede, creio que já falei, que os trabalhadores, quando estão trabalhando, trabalham sempre em rede, porque há uma interdependência entre eles, mientras não seja formalizado, pero é uma necessidade que todos os trabalhadores hablam entre si, incluso os trabalhadores administrativos que, que estão la unidade de saúde. São múltiplos conhecimentos e diferentes formas de significar o mundo do cuidado. Nós aqui estamos falando o que da subjetividade, porque a realidade da unidade é uma, o trabalho de saúde é um, como significa usuário é um, pero cada trabalhador tem seu próprio pensamento sobre todas estas questões. Portanto, há sempre uma expressão singular que é do próprio trabalhador, que é a expressão de sua subjetividade, ou seja, é o modo como ele percebe o mundo que está. Aqui é solamente para uma figura que vai demonstrar que o trabalho é sempre um trabalho em rede, sim, uma equipe com os usuários, é o trabalho de todos que vai, ao final, ter um produto, sim, que é o produto é o cuidado realizado ao usuário. Solamente para exemplificar que o trabalho em saúde é sempre um trabalho em rede. Nós podemos até, quando nós vamos avaliar os serviços de saúde com a mirada da micropolítica, podemos avaliar que há redes que são muito conflituosas, há muitas tensões entre os trabalhadores, há redes que há rupturas, porque os conflitos fazem com que os trabalhadores façam rupturas em la rede. Portanto, estamos aí calificando a rede, uma rede com tensões, uma rede com conflitos, mas é uma rede. O trabalho em saúde requer sempre a rede para ser executado. Este é um aspecto muito importante e um aspecto que tem que ser considerado quando nós vamos avaliar os serviços de saúde. Aqui estou também exemplificando o ambiente da micropolítica. A micropolítica é o processo de trabalho. Por que a micropolítica? Mira que é sempre o ambiente cotidiano do trabalho é o que há mais complexo, porque é muito dinâmico e há muitos fatores em relações. Nós estamos aqui com a figura, uma equipe com 3 pessoas, sujeito A, B, C. Mira que cada pessoa tem intenções para intenções, ou seja, vai ser seu processo de trabalho, vai ser seu trabalho de cuidado com os outros, a partir de certos conhecimentos, pero também a partir do modo específico e singular como percebe, significa o outro. Ou seja, expressão de sua subjetividade, que é singular, que é de cada um, e que se encontram em relações. Por isso se chama micropolítica, porque a ação cotidiana é sempre uma ação interessada e organizada por modos muito singulares, específicos de perceber o mundo que nós estamos e estamos falando do mundo do trabalho em saúde, na unidade de saúde, na equipe, território. Aqui falamos pouco mais sobre a subjetividade, ou seja, nós partimos do pressuposto
eu ver quanto temos mais. Sim, ok. Partimos do pressuposto que a diferença constitui o mundo do trabalho em saúde. Por quê? Porque nós outros estamos sempre percebendo que para as práticas de cuidado há sempre uma dimensão que é subjetiva. Do que nós outros estamos falando, nomeando a produção subjetiva do cuidado. É solamente uma mirada sobre o processo de trabalho em saúde, uma mirada sobre como se hace o cuidado de saúde, uma mirada da micropolítica, com a micropolítica, vai perceber as questões da subjetividade involucradas no processo de trabalho. E a produção subjetiva de trabalho se dá a partir de três componentes. Estão muito bem discutidos no livro que eu indiquei para que possam ler antes ou depois esta charla. Três componentes que organizam o que chamamos na produção subjetiva do cuidado. Primeiro, a rede de saúde, que já falei. Todo trabalho em saúde se hace em rede. Depois é o desejo. É o desejo, né? É o desejo do trabalhador de fazer o cuidado. Se fosse uma força ou uma força propulsora. Não sei se me entende bem. Algo que nos coloca em movimento, nos põe em movimento. O desejo funciona como uma força propulsora que nos põe em movimento e nos põe capazes de, de ultrapassar obstáculos, dificuldades. Portanto, quando estão em situação de trabalho, nós outros sabemos muito bem que o trabalho em saúde, em seu cotidiano, não é um trabalho fácil. Né? Os trabalhadores lidam com o sofrimento de todos os tipos. E é necessário, para ser um cuidado de qualidade, que o trabalhador tenha o desejo de fazê-lo. Portanto, o desejo funciona como a força propulsora, nos põe em movimento. E nos põe também na vida cotidiana de nós outros. Se queremos um projeto, queremos fazer um curso, queremos fazer uma maestria, nós outros vamos fazer transponendo obstáculos. Por quê? Porque nós outros somos pessoas desejantes, temos desejo, força propulsora, nos põe em movimento. E, por último, um conceito novo, pero muito central, muito importante, que é o conceito do trabalho vivo. Lo que é o trabalho vivo, que é uma característica muito central nos trabalhos de saúde. O trabalho vivo é muito simples. É o trabalho no exato momento da atividade produtiva. Ou seja, é o trabalho em seu exato momento de criação, de produção. Por exemplo, o que nós outros estamos fazendo agora, nesta charla, é um trabalho vivo. Estamos juntos fazendo a produção de uma aula na classe. E todos os atos de habla, las miradas, são expressões de nosso trabalho vivo, ou seja, é um trabalho no exato momento que sua atividade produtiva é a atividade produtiva de uma classe. O trabalho em educação é muito próximo do trabalho em saúde neste aspecto. O trabalho em saúde começa o trabalho relacional, como a hablado agora, é um trabalho em relação entre as pessoas. Portanto, é um trabalho em general centrado em trabalho vivo, ou seja,
se hace una orientación, se hace un procedimiento con un usuario, siempre en relación con ello. Portanto, é trabalho vivo. É uma característica de trabalho em saúde. Sim? Me quedo por aqui. Se quiere, podemos depois discutir um pouco mais sobre o conceito. O mais importante neste momento é pensar, saber que o trabalho vivo é uma característica de trabalho em saúde, porque é um trabalho relacional, é um trabalho em que o produto que é o procedimento, a orientação que seja, se hace em relação com outro, e trabalho vivo é isto, é o trabalho em seu exato momento de produção, sim? Em relação sempre com o outro. E aqui eu abro um pouco sobre estes conceitos, pero já ha hecho la caracterização, la explicação sobre o conceito. E por último, como nós outros pensamos que o ambiente do cotidiano, o ambiente da micropolítica, é um ambiente que proporciona o cambio, proporciona a criatividade, proporciona que os trabalhadores possam fazer uma prática calificada, cambiar sua prática, porque os trabalhadores têm autogoverno sobre o próprio processo de trabalho. Há também modos de aprisionamento, o que nós estamos chamando captura, aprisionamento do processo de trabalho do trabalhador, que reduz a possibilidade de criar, reduz a possibilidade de autogovernar seu próprio processo de trabalho e define outros modos de acesso ao processo de trabalho. Por exemplo, citamos três elementos de captura, aprisionamento de seu processo de trabalho, ou seja, algo que é exterior ao próprio trabalhador, pero define o modo como vai ser seu trabalho. A ciência, aqui não há nada contra a ciência, muito pelo contrário, evidentemente, nós outros trabalhamos sempre com ciência, com evidência científica todo o tempo. Mas o que estamos chamando a atenção é que, em muitos aspectos, o cuidado em saúde, seu cotidiano, requer grande criatividade, inventividade. Nem tudo que nós outros vemos no cotidiano está em los protocolos. Então, é esta questão que nós outros estamos falando aqui. Nós outros temos que usar sempre os protocolos como primeiro referente importante para as práticas de saúde. Sabemos que é uma padronização dos procedimentos que é um referente importante, pero não se pode ficar aprisionado nos protocolos, porque muitas vezes vai se requerer criatividade para resolver problemas de saúde que são complexos e muitas vezes não previstos. É simplesmente isto, ou seja, mesmo que nós outros usamos os protocolos da padronização de procedimentos, não podemos substituir o trabalho humano, substituir a possibilidade de um trabalhador tomar decisões, criar soluções para problemas que são inovadores, que são altamente complexos e não previstos. A moral, já falado aqui sobre os aspectos da moral. A moral muitas vezes vai estabelecer valores sobre as vidas e nós outros temos que orar partindo de um princípio que todas as vidas têm o mesmo valor quando nós outros estamos falando de práticas de saúde e cuidado. E o capitalístico são lógicas de produção
do sujeito da concorrência, em lugar do sujeito comunitário, da solidariedade. Outro aspecto que nós outros chamamos atenção para trabalhar em equipe. O trabalho em equipe é muito mais potente se é um trabalho em que a equipe não reconhece um trabalho hierárquico, pero uma relação simétrica, não há concorrência entre os trabalhadores, e se trabalha sempre com ideias de que a própria equipe se organiza como uma comunidade, que há solidariedade entre eles. São alguns aspectos que vão enriquecer a possibilidade de avaliar os serviços de saúde, sua prática cotidiana, com a mirada da micropolítica. Bom, são as questões que eu tinha para apresentar muito rapidamente. São as questões que eu tinha para apresentar muito rapidamente sobre os conceitos macro e micropolítica, como se me preocupou, já adelantando que, primeiro, a conceituação, do que é micropolítica e macropolítica, como se apresenta nos serviços de saúde e, no final, a aplicação para avaliar os serviços de saúde e intervenir nos serviços de saúde. Espero que possa ter sido compreensível e podemos abrir para questões se quiere. Vale, Juan. profesor Tulio, gracias por su ponencia esclarecedora. Yo me voy a permitir dar algunas ideas para sintetizar lo que usted ha compartido con nosotros hoy y voy a darle voy a permitir el derecho de palabra de nuestros participantes, que creo que el tema que usted ha desarrollado el día de hoy permite a los participantes de nuestro postdoctorado, digamos que ubicar en el contexto de la formulación de políticas públicas las investigaciones que ellos vienen desarrollando. Creo que es una oportunidad importante para ellos, digamos, hacer preguntas, aclarar algunas inquietudes que tengan en relación a lo que usted nos ha dicho con los trabajos de investigación que realiza. Usted nos dijo, profesor, o yo interpreto de lo dicho por usted, es que las micropolíticas son acciones singulares que se centran en las dinámicas internas de las organizaciones de salud y que las relaciones entre los profesionales de la salud, los usuarios y los procesos de toma de decisiones que se producen en el marco de la micropolítica se dan en ese territorio, en ese nivel de lo local. Y ellas siempre tienen una producción subjetiva. Esta producción subjetiva, que hace referencia mucho al cuidado, se da mediante 3 dispositivos que usted mencionó. Uno de ellos, la red de salud en el que se produce el trabajo. El otro es el deseo, las ganas, las aspiraciones, los ímpetus o esa fuerza propulsora a la que usted hizo referencia, que nos coloca o pone en movimiento y nos hace ser capaces para superar la adversidad. El otro dispositivo el trabajo vivo, que hace referencia al trabajo que es creativo y que ocurre en el exacto momento en que se produce esa, digamos, subjetividad que le es propia al trabajador, ¿no? Y que se relaciona con el otro. Un comentario adicional es que las tecnologías en el marco de la subjetividad son modos de hacer y realizar las prácticas de los trabajadores. La subjetividad es el modo en que una persona comprende el mundo en el que está sumergido. En materia de salud es cómo entiende su entorno, su relación con los usuarios y con sus compañeros de trabajadores. Habiendo dicho estas palabras, que me quedé un poquito corto en la síntesis de lo que usted mencionó, me voy a permitir abrir el derecho de palabra para ver si algún compañero postdoctorando, alguna compañera o algún compañero docente quiere hacer un comentario acerca de esta interesante temática que usted nos ha compartido el día de hoy. Yo tengo, luego de que ellos hagan su derecho de palabra, yo voy a formular una pregunta que se me generó en el marco de la discusión que usted hizo el día de hoy. Pero bueno, concedo el derecho de palabra.
Ajá, por ahí tenemos a Eric Azamar que ha pedido el derecho de palabra. Adelante, Eric. Eh, Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Gracias. Bueno, antes que nada, doctor Tulio, muchas gracias por esta presentación. Creo que justo durante esta hora me han caído algunos elementos de valor para el tema de análisis que estamos realizando. Eh, Digo, generalmente en México y seguramente en muchos de los países latinoamericanos hemos trabajado más fuertemente el tema de políticas públicas, ¿no? Como un eje de actuación dentro de el quehacer en salud de nuestro país. Sin embargo, este tema de micropolíticas, lo que está planteando pues es la necesidad de analizar desde lo local, ¿no? Para que en ese sentido, desde el territorio podamos construir nuestro propio elemento de salud. En este sentido, la pregunta es, ¿debería de ser en orden ascendente desde lo local a través de esta micropolítica, la generación de las macropolíticas o las políticas públicas estatales o nacionales, por un lado? Y por otro lado, me llama mucho la atención cuando comenta que el trabajo en red es fundamental. Digo, esto me queda perfectamente claro desde la ubicación en una unidad de salud, en un hospital, en un quirófano, ¿no? Como cada uno tiene que aportar para lograr el objetivo. Ya en este concepto que maneja del trabajo vivo, también creo que es importante recalcar que esto requiere voluntad política ya en el proceso de la salud local. Y esto, con todo este fenómeno que estamos viviendo en nuestro país, y hablo de lo local sobre lo que estoy trabajando en Oaxaca, se vuelve altamente complejo, ¿no? Al tener distintas perspectivas, distintas corrientes políticas, distintas corrientes ideológicas, incluso distintos intereses aún que pertenecen a la misma institución. Entonces, se hablaba del trabajar con las subjetividades y este es donde de pronto me vuelvo loco, de cómo podemos medir o conocer, trabajar con estas subjetividades que hace mención en este trabajo. Es mi participación. Gracias. Profe Tulio, no sé si quieres escuchar otra pregunta o vas respondiendo pregunta a pregunta. Tú me indicas cómo prefieres. Podemos escuchar hasta tres preguntas y después Ok. responda a todas ellas. Bueno, vamos a Gracias. escuchar ahora a Rosa y después a Karim. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, profesor Tulio, por la explicación. Yo quisiera que nos ampliar algo lo de la cartografía de que se menciona en el libro de la subjetividad para este trabajo vivo que hablaba el compañero ahorita también. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Adelante, Karim. Tienes el micrófono apagado. Gracias, porque hay una gran cantidad de elementos bastante valiosos que todos pueden ser asimilados, creo yo, para nuestra propio análisis, ¿sí? Para nuestra comprensión, para nuestra aplicación. Menciona algunos como la moral, la solidaridad, la creatividad y sobre todo esa subjetividad que se le da tan poca relevancia, ¿sí? Trabajar esa subjetividad desde la microgestión, ¿verdad? No, desde la micropolítica. Veo que ese es el punto clave, es mucho, tiene que ver con el trabajador de salud, ¿verdad? Esas redes, esos equipos, se centra en ellos que están muy próximos al contexto, a los usuarios,
a la población que acude, pero también a la población que no acude a los servicios, ¿verdad? Que también están bajo influencia del trabajo en salud. Y por otro lado, a partir de ellos, como bien decía Eric, ellos pueden ser el canal de las propuestas de las macropolíticas, que creo que es bastante acertado. Pero veo entonces la necesidad de, de varias cosas, ¿verdad? Se supone una autorreflexión que no es, creo yo, un ejercicio muy usual entre los trabajadores de salud. A lo mejor sí, a lo mejor no. Ellos están sujetos a normas, a protocolos, al cumplimiento, a la vigilancia y quizás hasta la sanción por no hacer las cosas como se les dicen que hagan. A pesar de eso, yo creo que tienen y se puede promover esa autorreflexión y ese autocuestionamiento como para decir qué estoy haciendo bien o no, qué se podría hacer bien o no y cuáles son nuestros límites, ¿sí? Dentro del trabajo del equipo. ¿Qué me limita a hacer algo que tal vez quisiera hacer mejor? ¿Qué no me limita, pero yo no lo estoy haciendo bien? Y otra que pongo en juego es qué tanto conozco a mi población, a los usuarios, a los sujetos de derecho, qué tanto los conozco para ser un ente que, que conozca y que pueda ser también propositivo para trabajar con ellos y generar políticas. Ahora veo, si hay espacios, no sé, hay espacios de diálogo, de educación, de discusión y debate entre el equipo de salud, entre los trabajadores de salud, pero veo la necesidad de un espacio de discusión, de diálogo, de debate, quizá de consenso entre el trabajador de salud y la propia población, sobre todo cuando la persona no pertenece, el trabajador no pertenece a esa comunidad, voy a decir comunidad, para que él cómo va a entender a esa persona en cuanto a su subjetividad. Entonces veía la necesidad de esa educación al trabajador de salud, de esa autorreflexión, de esos espacios que ellos interactúen, pero también hacerlo con los usuarios y con la comunidad general que no sean usuarios para comprender bien ese contexto. Entonces, cuando él haga su autorreflexión, su cuestionamiento, sus propuestas también tomen, ¿verdad? Recojan esa subjetividad real desde las personas, que puede ser totalmente opuesta, conflictiva con lo que les está ofreciendo el sistema. E incluso yo como trabajadora puedo entrar en conflicto con las macropolíticas, cumpliendo una política por norma, pero yo quisiera hacer otra cosa porque comprendo mi contexto, pero me limita la norma y las reglas. Entonces, tal vez alguna... ¿Aló? ¿Hugo? Adelante, profe Tulio. Sí, voy. A Karine, não sei se está aí. Vou começar por la questão que Karine ha colocado. Não, 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 não. Ah, está sim, claro. Então, a questão que Karine nos coloca é uma questão que nós vivemos com ela, em geral, a todo o tempo. Ou seja, os trabalhadores em seu cotidiano podem pensar em fazer coisas que podem, incluso, qualificar os serviços de saúde, mas os trabalhadores estão submetidos às normas, ou seja, a uma certa micropolítica que valora, sobretudo, o controle, a produção, e puede os trabalhadores sofrer sanções se não estão agindo conforme as normas hablan que têm que agir. Nós vivemos este dilema todo o tempo e nós sempre pensamos que os serviços de saúde vivem uma tensão permanente entre as possibilidades de
de trabalho dinâmicas, a possibilidade que se coloca na micropolítica com as formas de controle do trabalho dos trabalhadores. É uma tensão permanente, ou seja, no cotidiano de los serviços de saúde, a tensão é constitutiva, nós falamos assim, constitui a dinâmica cotidiana de los serviços de saúde e de los processos de trabalho. Portanto, há sempre juego de forças entre aquilo que os trabalhadores pensam que pode fazer e que seja o mais interessante, importante e que califique seu processo de trabalho, e todos os processos de controle que os trabalhadores estão submetidos a partir das regras da macropolítica. E a tensão se resolve a partir da convivência cotidiana, de los processos que se pode desenvolver no cotidiano de los serviços de saúde. Em geral, a tensão e o conflito se cambia situações a partir de negociações, possibilidades, juego de forças. A micropolítica é aí, por isso se chama na micropolítica. Nós estamos o tempo todo fazendo uma política em relações uns com os outros, em relações com a rede, em relações com os usuários. Uma política em nível do cotidiano que vamos chamar, portanto, uma micropolítica, em que nós podemos compreender todos os aspectos involucrados no cotidiano, sobretudo, incluso a subjetividade, os interesses, os pensamentos. Não posso falar que vai haver mundo em que não há nenhum tensionamento. A tensão constitui nosso cotidiano de los serviços de saúde. É claro que nós vamos, Karim, como nós podemos nos preparar para viver ambiente cotidiano onde há tensão entre a liberdade e a captura, entre a micropolítica e macropolítica. Nós temos que nos preparar para viver neste ambiente e construir projetos que são de interesse de los usuários, de los trabalhadores, de melhor cuidado. E lo hacemos com as discussões, com o processo de formação, com o processo de educação permanente, mas, sobretudo, algo que Karim ha falado aqui, que é a discussão permanente entre o equipo de los serviços de saúde, discussão permanente de seu processo de trabalho, casos complexos que desafiam a equipe, situações difíceis que a equipe convive com elas. Isto dá à equipe a possibilidade de autoanálise e, portanto, uma possibilidade de grande fortalecimento da equipe. A dinâmica do cotidiano vai ditar estes processos. E isso é muito importante, a equipe ter sempre espaços de discussão entre si. Depois, Eric ha falado sobre a formulação de processos, projetos de modo ascendente, ou seja, ser parte de local para o general. Sim, creio que sim. A questão da micropolítica, que é muito central, a micropolítica vai avaliar os processos e perceber os processos, sobretudo também considerando na centralidade das pessoas, os sujeitos que estão nos cenários de práticas da saúde. Ou seja, a política não é algo in abstrato. A política se torna concreta a partir do protagonismo, ou seja, a partir das práticas dos próprios sujeitos. Portanto, uma mirada sobre os serviços de saúde a partir dos instrumentos da micropolítica, uma mirada micropolítica vai tentar perceber
o protagonismo, o ativismo, a prática cotidiana de las personas que están en los escenarios de trabajo, los trabajadores entre sí, sus relaciones, los usuarios, la gestión de los servicios. Portanto, nosotros no podemos perder de vista las personas, que son aquellos que constroem los servicios de salud en su cotidiano. E tudo acontece a partir de ellos, a partir do trabalho e do processo de trabalho, é o modo como funciona. Incluso os conflitos, as diferenças, como Eric ha falado, a diferença entre pessoas, grupos, as diferenças são tiene possibilidade de resolver a partir das relações entre pessoas. O conceito de FIA, como Rosa falou, está no meu livro. Incluso, recomendo que façam a leitura do livro, incluso depois de nossa charla aqui. A cartografia é um modo de avaliar os serviços de saúde, é um modo de também produzir conhecimento. Alguns falam que cartografia é um método de investigação. Pode ser também muito próximo para compreender didaticamente a cartografia. Podemos falar que é um método de investigação para avaliar os serviços de saúde. E a cartografia está sempre tendo uma mirada sobre os serviços de saúde, para avaliar os serviços de saúde a partir da micropolítica, a partir da compreensão das subjetividades involucradas entre as pessoas e na relação que as pessoas têm em equipe dos serviços de saúde. A cartografia é o modo de avaliar os serviços de saúde, estando ao mesmo tempo junto de los serviços de saúde, participando de los serviços de saúde, e não distanciados de los serviços de saúde. É o modo de perceber os problemas de los serviços de saúde, desarrolla, e que tem muitos fatores para produzir certas situações. Portanto, é isto. É um modo de fazer avaliação do serviço de saúde, é um modo de produzir conhecimento, é um modo de investigação dos serviços de saúde. Se as questões, Juan, se tem outras mais. He Hola, dejado de escuchar, no sé si soy yo o el grupo también. perdón. No se escuchan. Estoy sin escuchar. Sí, te escucho, María. ¿Vas a tomar la palabra? ¿Quieres decir algo? ¿Algún comentario? No, solo que justo no sé si es mi computadora, pero la última parte no he escuchado. No sé si todos están igual. Sí, Juan, no se escucha. Não me escuchado? La última parte. Sim, não me escucharam. Sim, ok, creio que problema com minha internet. Mas hablado que a cartografia, em síntese, é um modo de avaliar os serviços de saúde, ou um modo de produzir conhecimento, podemos falar assim. A cartografia é o modo de fazer investigações em los serviços de saúde, que estão sempre as pessoas que fazem e que sempre se usa de instrumentos da micropolítica. A cartografia vai avaliar os serviços, fazer investigações nos serviços, sempre com uma mirada
de la cartografía, percibiendo también los aspectos subjetivos involucrados en los escenarios, en las prácticas de salud. La persona que hace investigaciones usando la cartografía es una persona que está junto de los escenarios de práctica de los trabajadores, de los usuarios. No es una persona distanciada de los escenarios de práctica. La cartografía, portanto, es esta posibilidad. Não sei se foi claro agora, se está claro, né? Há muitos aspectos, se nós outros vamos falar sobre a cartografia, há muitos aspectos que nós outros podemos desenvolver sobre o tema. É uma classe específica, pero para compreender muito rápido, se pode falar que é um método de investigação, de avaliação com instrumentos da micropolítica. ¿Ok? Sí, profe, yo quiero hacer un comentario relacionado con el tema de la micropolítica y cuando hablamos acerca de ese trabajo en salud que hacemos nosotros, ¿no? Que a veces el trabajo en salud no se hace dentro del espacio asistencial, sino que se va al espacio comunitario, por ejemplo. Y en el espacio comunitario, otros actores se involucran en lo que es esa gestión para garantizar el derecho a la salud. Entonces quería preguntarle en relación a eso, el contexto de la micropolítica no es propio exclusivamente del centro asistencial o del espacio asistencial. Yo puedo traspolar este accionar de la micropolítica a otro contexto en los cuales también se garantiza el derecho a la salud. Es mi pregunta. Sí, exato. Escucha, me escucha. Sí, se le escucho, profe, sí lo escucho. Adelante. Exato, você pode usar a micropolítica. A micropolítica se usa em todos os espaços em que as pessoas estão. É uma mirada sobre a micropolítica, lá funciona como centro, o elemento central, toda a produção do cuidado, de todas as questões involucradas aí com os serviços de saúde. Então, a micropolítica se está presente nos territórios, nos domicílios, nas comunidades, na sociedade, ok? Ok. Gracias, Claro. profe. No sé si algún otro profesor o algún otro participante quiere hacer un comentario adicional para ir cerrando. Adelante, Karim. Sí, es también en ese sentido mi pregunta. La micropolítica bastante centrada en los trabajadores y equipos de salud que también tienen contacto con la comunidad y con otros proveedores de salud, podríamos decir. ¿En qué espacios se generan todos esos aportes del sentir de la comunidad en cuanto a su percepción de salud, su percepción de los servicios, para que el trabajador tenga una conciencia clara y pueda reflexionar sobre eso y que dirija su trabajo, su quehacer cotidiano hacia que sea congruente con lo que ellos esperan, pero a la vez no distanciarse tanto de lo que se hace en los servicios? Entonces, ¿cuál es esa vía de comunicación, esos espacios de interacción para que la comunidad retroalimente la micropolítica? Sí, la micropolítica nosotros podemos perceberla también en relación a la comunidad y a los usuarios. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe, sí. Claro. Mi internet no está muy buena. Entonces, la micropolítica es todas las relaciones que están involucradas en los escenarios de construcción de las políticas de salud y también de las prácticas de salud. No solo las redes, mas la comunidad, la relación con los usuarios, la relación con la sociedad en general. La
va a comprender que ¿están me escuchando? ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Sí, Sí, profe, sí se escucha. problema, problema de conexión. Mas la micropolítica se puede usar los instrumentos de micropolítica en todos los ámbitos, incluso no gobierno. Ok. ¿Sí? Bueno, profesor Tulio, en nombre del equipo docente de nuestro postdoctorado, en nombre de los participantes, les expreso mi mayor agradecimiento por esta excelente discusión que hemos dado el día de hoy. Espero mantenernos en contacto a la brevedad para futuras posibilidades. Cuente usted con este espacio como un espacio para la creación, la promoción de saberes y tenga en cuenta y garantizado que sus aportes de hoy van a servir para estas investigaciones que estamos haciendo en nuestro postdoctorado. No sé si quiere hacer un comentario de despedida. Sí, primero me disculpen que o Zoom cerrou meu vídeo. Não sei se está devido a... O Zoom cerrou meu vídeo automaticamente. Algo sucedió. No, sim, me desculpe, mas sim, estou à disposição para outras atividades que vocês querem sobre este tema, outros temas que involucrado com a saúde, as políticas e a organização dos serviços de saúde. E para mim é um prazer. Pode contar, sim? Para nosotros también es un placer que una persona en su trayectoria y envergadura y historia en la salud colectiva nos acompañe el día de hoy, profe. Luego nos contactamos. Nuestro próximo encuentro es dentro de 1 hora y media, a las 13 horas México. Vamos a estar acompañados por el profesor Rubén Darío Gómez. Si usted tiene el gusto, es bienvenido también a la actividad de hoy porque se mantiene el mismo enlace. Entonces vamos a aprovechar este espacio para descansar, almorzar y nos incorporamos entonces dentro de 1 hora y media. Sim, graças. Bueno. Hoje mais tarde não vou poder, mas Ok. nosotros Bueno. outra oportunidade. Está bien. Muchas gracias. Bueno. Profesor Tulio. ¿La conexión sería en esta misma línea? Sí, es el mismo enlace. Vale. Nos vemos enseguida. Sí. Un gusto. Buen provecho para todas y para todos. Chao. Correcto. Chao. Nos vemos en un momento. Chao, profe. Muchas gracias. Chao.